Pela primeira vez em mais de 2 décadas, LeBron James não será titular no All-Star Game. A sequência de 22 temporadas consecutivas figurando no quinteto principal do Jogo das Estrelas chegou ao fim. Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo aqui no canal. Convido sempre você a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para ser lembrado quando sair conteúdo novo. E curiosamente é mais um vídeo que o LeBron James aparece. Fiz um sobre o Los Angeles Lakers. Tem um pra sair, ou não sei se já saiu, se vai sair ainda, depende do cronograma, que é sobre o LeBron e o Stephen Curry jogarem juntos ou não, se isso é mito ou verdade. E aqui vai mais um deles, porque ele ficou de fora do All-Star e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Será que o fim da carreira do LeBron James é iminente? Tá em declínio? O que tá acontecendo? Por que o LeBron James não recebeu votos suficientes? Dessa vez, LeBron James não recebeu votos suficientes, terminando apenas na 8ª posição com algo em torno de 1.800.000 votos. Isso ainda é um número bem expressivo se você parar para pensar na quantidade, mas não foi o suficiente. Ele ficou à frente de jogadores como Kevin Durant do Houston Rockets, mas ficou atrás de jogadores como Anthony Edwards do Minnesota Timberwolves. Inclusive, eu vi algumas comparações entre a quantidade de pontos, assistências, aproveitamentos do Edwards em relação ao Curry, porque o Curry ficou como titular e o Edwards ficou no banco. Mas cá entre nós, cara, o prestígio do Stephen Curry faz por merecer que ele esteja ali, né? Tá jogando bem ainda, não tá jogando mal, ainda tá jogando bem. Tem muito mais prestígio, um legado muito maior e merece, na minha visão, ainda merece ser titular do All-Star Game. O companheiro de time de LeBron James, Luka Doncic, esteve entre os mais votados da Conferência Oeste, recebendo 3,4 milhões de votos. Durante essas últimas décadas, LeBron James se tornou o jogador mais famoso da liga. Amado por uns, odiado por outros, mas reconhecido por todo mundo. Independente do time onde ele estivesse ou das críticas que ele recebesse ou de qualquer outra coisa, os fãs continuavam votando em LeBron temporada após temporada. Mas dessa vez a sequência realmente chegou ao fim. Como já dito, foram 22 temporadas consecutivas sendo titular do All-Star, o jogo que reúne os melhores ou os mais populares jogadores da NBA. E eu acho importante fazer essa diferenciação, porque nem sempre vão os melhores jogadores para o All-Star. Às vezes só vai os mais famosos mesmo, ou é o que diferencia um do outro, né? Por exemplo, esse caso do Edwards e do Curry. Quem que é melhor? Quem que tá tendo uma temporada melhor? Anthony Edwards. Quem é mais famoso entre os dois? Stephen Curry. Não que o Stephen Curry não mereça ser titular, mas entende o que eu tô querendo dizer? Os dois são bons, o Edwards melhor, porém, nesse momento, porém o Curry ainda é mais famoso, então meio que serve como desequilíbrio nessa votação, seja dos fãs, dos treinadores ou jogadores. Inclusive, eu fiquei revoltado quando o LaMelo Ball foi um dos mais votados para ir pro All-Star como titular e ele não foi por conta dos votos dos treinadores e jogadores. Aí eu fiquei triste, porque já aconteceu no passado, né, de jogadores receberem muitos votos, mesmo eles não sendo os melhores, eles irem pro All-Star e aí a NBA mudou as regras. Mas enfim, voltando ao LeBron, a fama e o status que o LeBron James conseguiu alcançar ao longo da sua carreira fez dele uma presença permanente entre os maiores, entre os melhores, mesmo quando o desempenho dele já não era mais o mesmo dos anos do seu auge. LeBron ainda pode aparecer no All-Star Game como reserva, já que os técnicos escolhem quem vai preencher essas vagas. E olha que o LeBron ainda tá jogando bem, tá? Não tô fazendo esse vídeo aqui pra criticar o LeBron, não. Pelo contrário do que algumas pessoas pensam no vídeo que eu fiz falando da defesa do Lakers, do net rating deles, que com o LeBron em quadra o Lakers toma mais pontos. Eu não sou um hater do LeBron, pelo contrário, eu gosto muito do LeBron e a temporada dele tem sido boa. Ele tá com 22,6 pontos, 5,9 rebotes e quase 7 assistências nessa temporada, ou seja, números excelentes. Porém, quando você olha e vê que é o LeBron James e ele não tá fazendo 25 pontos por jogo, aí já fica meio que alarmado. Caramba, como assim o LeBron não tá fazendo 24 pontos por jogo, 25 pontos por jogo? Aí a galera já fica com a expectativa meio que frustrada, né? Porque é o LeBron James, mas ele ainda tem números muito bons. São números impressionantes para qualquer jogador, ainda mais se você pensar que ele tem 41 anos. Porém, LeBron perdeu os primeiros 14 jogos da temporada lidando com problemas no ciático, e isso foi fundamental para que ele não recebesse votos suficiente para estar entre os titulares. Além da sequência de titularidade no All-Star, outra sequência de LeBron James que vinha desde 2007 foi quebrada nessa temporada. Foram 1.297 jogos consecutivos marcando pelo menos 10 pontos, um recorde histórico que começou quando ele ainda tinha apenas 22 anos. Essa sequência chegou ao fim nessa temporada.
no início de dezembro. Mais um momento simbólico da grandiosa carreira de LeBron, que evidencia o que todos nós já estamos percebendo e sabemos, que ele não é mais o mesmo. Durante o auge, ele carregou o Cleveland Cavaliers a campanhas marcantes nos playoffs. Era um exemplo de como a combinação de força de vontade, disciplina e talento podem transformar a carreira de um jogador para sempre. E falar do LeBron James no Cleveland Cavaliers associa na mente de muitas pessoas essa última passagem quando ele foi campeão. Mas essa que eu tô mencionando aqui é o início lá, sabe? Quando ele é draftado pelo Cleveland, joga com um time horrível, pior do que esse time que ele teve na última passagem pelo Cleveland, e conseguiu fazer esse time chegar nos playoffs e chegar bem. O Cleveland assombrava alguns times nos playoffs, teve grandes disputas nos playoffs na primeira passagem do LeBron. Se você não acompanhou isso aí, eu convido você a acompanhar. Quem sabe eu me redima com quem acha que eu sou um hater do LeBron, fazendo um vídeo sobre a primeira passagem do LeBron James pelo Cleveland Cavaliers para mostrar os milagres que ele conseguia fazer com um time tão ruim e realmente levando eles a campanhas marcantes nos playoffs. Mas infelizmente parece que os dias do reinado de King James estão realmente chegando ao fim. Ele sempre foi tratado como exceção às regras do envelhecimento no esporte devido à sua longevidade e durabilidade. Mas agora as lesões começaram a se acumular. Ele passou a perder mais jogos ou jogar com minutagem controlada. Recentemente, o próprio LeBron James, em entrevista pós-jogo, se eu não me engano, disse que seria complicado para ele jogar nessa temporada partidas em noites consecutivas, os famosos back-to-backs, admitindo desgaste físico, admitindo propensão a lesões e que ele deveria evitar isso. É o caso de outros jogadores da liga também, como o Joel Embiid, né, que preferem ou são recomendados não jogarem em noites consecutivas porque sabe que o nível de desgaste físico é muito alto e já que eles estão em uma condição não muito favorável, é melhor se abster. Mas o LeBron jogou, inclusive, o último back-to-back do Lakers. Nessa temporada, ele já perdeu mais de 15 jogos e mesmo que não pareça muita coisa, para alguém como o LeBron James, isso diz muito. Ele tem jogado 33,1 minutos por jogo, o que ainda é um número bem significativo, bem alto, mas essa é a menor minutagem por partida em toda a carreira do LeBron. Sua média de arremessos tentados é a menor desde a sua temporada de calouro, em 2003-2004. Sua média de pontos também é a menor desde o seu ano de estreia. Se olharmos um pouco para trás, podemos ver o seu impacto recente na liga, como por exemplo na temporada passada, onde LeBron ficou em sexto na votação para MVP e entrou para o segundo time da NBA. Ele jogou 70 partidas com quase 35 minutos de média. Seu aproveitamento geral passou dos 50% e ele acertou 37% dos chutes para 3 pontos. Isso tudo aos 40 anos. É um fato quase que inacreditável. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse vídeo citando o fato de que ele perdeu um recorde que durava há muito tempo da sequência de jogos fazendo 10 pontos ou mais. Perdeu o recorde também, a sua sequência ali consecutiva indo para All-Star Games como titular. E mesmo assim, falando de um declínio entre aspas, a gente olha para a temporada passada e vê que ele estava brigando para ser MVP. Então, não parece nem que é um declínio, né? Parece que só desceu meio degrau. Não dá nem para dizer que desceu um degrau inteiro. Só que desceu meio degrau, porque o LeBron James ainda continua sendo o LeBron James, não como aquele do auge, né? Mas o LeBron James que a gente conhece. Um pouco mais para trás, em 2023, aos 38 anos, ele e o Anthony Davis carregaram o Los Angeles Lakers até as finais de conferência do Oeste. Porém, foram derrotados em 6 jogos pelo Phoenix Suns de Devin Booker. Poucos jogadores conseguem manter esse nível de desempenho por tanto tempo, e mesmo aos 41 anos, LeBron James ainda seria titular em todos os times da liga. Obviamente que as falhas no seu jogo vão ficando cada vez mais evidentes, mas ninguém duvida que ele consiga esticar sua carreira por mais 1 ou 2 temporadas, ou quem sabe até uma terceira. O Lakers segue sendo um time competitivo, brigando por uma vaga direta nos playoffs, agora com Luka Doncic sendo o protagonista, e LeBron ainda tendo muito impacto, mesmo que não seja da mesma forma de antes. Talvez seja justamente por causa de Luka Doncic que LeBron não tenha recebido tantos votos, já que agora os fãs percebem que LeBron já não é mais o melhor jogador do seu time. Então a gente pode somar 2 fatores que podem ter prejudicado a votação do LeBron. O primeiro deles, a ausência dele nos 14 primeiros jogos da temporada do Los Angeles Lakers, inclusive saudades Austin Reeves, né, que nunca mais a gente viu ele em quadra, começou jogando muito bem a temporada com o Luka Doncic, agora está ausente, então o fator da ausência do LeBron nos 14 primeiros jogos pode ter pesado, e o segundo fator, acredito eu, que pode ter sido sim o protagonismo do Luka Doncic agora no Los Angeles Lakers, que faz dele o melhor jogador do time
nesse momento, até o presente momento da temporada, melhor dizendo, enquanto o LeBron James tem sido meio que o coadjuvante, é muito forte falar isso do LeBron, né? Vamos colocar que ele tá sendo o segundo elemento desse time, já que o Luka realmente tem sido o sol, o centro desse sistema solar. Junto do Luka Doncic, os outros titulares para o All-Star Game no Oeste serão Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander e Stephen Curry. No Leste, os titulares serão Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham e Tyrese Maxey. A votação é definida por 50% dos votos dos fãs, 25% dos votos da mídia e 25% de votos de treinadores. E vale lembrar também que o All-Star vai ser disputado em um formato remodelado, onde teremos um torneio entre seleção dos Estados Unidos e seleção do mundo. Se eu não me engano, 2 times da seleção dos Estados Unidos e um time da seleção do mundo. Como sempre, eles estão tentando inovar e trazer mais audiência para os finais de semana das estrelas, mas mal sabem eles que o que a gente mais gostaria de ver é uma premiação mais alta no torneio de enterradas, né? Para que mais jogadores quisessem participar, para a gente ver o nível voltando a ser alto como era antes. LeBron James ainda pode aparecer como reserva, mas podemos dizer que a NBA está realmente virando a página e outros jogadores estão assumindo o protagonismo da liga. A estrela de LeBron James ainda brilha e muitos fãs querem que ele esteja entre os melhores, inclusive eu e talvez você que parou para ver esse vídeo. Mas talvez não sejamos mais a maioria. Talvez o público atual da NBA já tenha outros jogadores prediletos que eles preferem ver no palco principal. Inclusive, se você faz parte do grupo de pessoas que tem outros jogadores como prediletos no lugar do LeBron James, do Kevin Durant e do Stephen Curry, que são as grandes estrelas que carregaram a liga pelas últimas 2 décadas, deixa aqui nos comentários qual é o seu jogador favorito hoje. Se não é o Curry, o Kevin Durant e o LeBron James, quem é? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver. E lembra de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o like nesse vídeo e até a próxima. Meu jogador favorito hoje é o LaMelo Ball, tá?